Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, estamos dando continuidade à nossa temática e estamos falando sobre memória, a importância de trabalhar essa memória, a importância de estimular essa memória na sala de recurso. Falamos um pouco no nosso momento anterior, não é? Demos algumas definições sobre o que seria a memória de curto prazo, aquela informação que o cérebro recebe, mas que ele não guarda, ele não absorve, ele guarda momentaneamente e depois ele descarta. Falamos da memória a longo prazo, não é? Que é a informação que o cérebro trazendo, vindo com a emoção, vindo com o sentimento, seja ele positivo ou negativo, o cérebro ele registra e guarda aquela informação para sempre. Agora, a memória a longo prazo, a gente pode dividir ela ali em dois momentos, que são a memória implícita e a memória explícita. A memória implícita é aquela automática, que nós não temos controle, apenas as recordações nos voltam à memória, à mente, não é? Seja ela boa ou ruim, mas elas voltam sem que nós tenhamos esse solicitado ao nosso cérebro esse resgate. Diferente da memória explícita, que aí é uma memória consciente, onde nós queremos lembrar. Né? Eu quero lembrar do momento do nascimento do meu filho, da minha filha, e aí você está solicitando essa informação ao seu cérebro. Essa é a memória explícita. E falamos também um pouquinho sobre a aprendizagem. Como é feita a aprendizagem nesse processo de memorização, não é? Como é que o cérebro recebe essa informação, como é que ele trabalha essa informação com os sentimentos e como é que ele vai decidir se é uma memória para ser guardada a curto prazo ou a longo prazo. É importante, volto a salientar, é importante nós, professores, seja da sala regular, seja da sala de recursos, lá no atendimento educacional especializado, seja a família, compreender esse processo de guardar, de reter essa informação que acontece no nosso cérebro, que é a nossa memória. A memória que é tão importante. O que é a aprendizagem se não for a memória? Não é? Você aprendeu e a memória traz ela de volta, então isso é a aprendizagem. Se você não conseguisse, logo se diz que você não aprendeu, é porque o seu cérebro ele não registrou aquilo como importante, descartou ele com a memória de curto prazo e não guardou. Então, ali não aconteceu a aprendizagem que deveria acontecer, porque a memória ali, ela não se completou. Então, o porquê que ela não se completou? Bom, a cognição, que é a aprendizagem, não é? É o resultado da interação entre estruturas mentais e o ambiente. Então, essa aprendizagem é tudo que a gente percebe, são as informações ao nosso redor, não é? A interação com o ambiente, com as nossas estruturas mentais. Tudo que estiver me causando aquela criança no atendimento um sentimento bom, quando ele entra na sala de recurso e ele olha aquele ambiente, se aquele ambiente é um ambiente que lhe traz boas sensações, então provavelmente ele vai guardar na memória dele que aquela sala, aquele lugar, aquele horário que ele vai para aquele ambiente é um horário prazeroso. Então ele tem maior facilidade em trabalhar naquele lugar, porque a interação dele com o ambiente, a resposta, não é, àquele ambiente, o cérebro entende que é uma boa resposta, que ele está se sentindo bem. Veja como é importante a gente entender o funcionamento do cérebro quando a gente fala de memória, porque não precisa de nada. A gente não precisa abrir a boca com aquele estudante, apenas de ele ter essa interação com o ambiente, sem antes o professor
não fazer nada, não propor nada. Ele precisa ter essa interação prazerosa para o cérebro, então, identificar esse sentimento bom, guardar essa informação e esse estudante, toda vez que disser que é o horário do atendimento dele, ele ir com maior propensão à aprendizagem. Eu acho que eu passei demais, vou voltar um pouquinho. Tá aqui. Cognição, falamos aqui, a cognição, que é a habilidade de assimilar e processar essas informações. Então, aí tem a aprendizagem. A cognição é essa habilidade de processar as informações que estão sendo recebidas, não é? Esses estímulos que estão sendo recebidos. Na cognição, dentro da cognição, a gente vai encontrar algumas funções. A conação, a função executiva e a aprendizagem. Em outros vídeos, em outros momentos, nós já falamos sobre ele. A professora Patrícia Fontes tem uma temática só ligada, só falando sobre esse processo de cognição dos estudantes com deficiência. Lá ela tem esse conteúdo ainda mais esmiuçado. Então, se você tiver interesse, procure com a professora Patrícia Fontes sobre essa temática. Então, na cognição, nós vamos ter essas funções. O que seria, então, a conação? Só um minuto. Passou demais. Só um momento. Voltando. Tu consegue, Billy, colocar na parte? A próxima? Aí, isso. Obrigada, Billy. Bom, então vamos falar um pouco da conação. Essa conação, o que seria? Seriam as emoções e as motivações. Olha só, lembra lá no nosso primeiro momento, onde a gente falou desse estímulo, que essas informações chegam e elas chegam com emoções ou motivações. Se ela não chegar com nenhum desses momentos, com emoção ou com algum tipo de sentimento, essa informação provavelmente vai ser descartada do nosso cérebro. Desculpa. Do nosso cérebro. Então, a conação é a parte que está diretamente relacionada às emoções e à motivação desse estudante e a nossa, sempre. Tu passa, Billy, por favor. Conação, a próxima. Funções executivas. Já as funções executivas são habilidades que, entre outras coisas, controlam nossos pensamentos, emoções e ações. Nós falamos um pouco dessas funções executivas, não é? Muitas vezes nas crianças autistas com TDAH, essa função ela precisa ser bem trabalhada, porque é essa função executiva que controla essa emoção e os pensamentos, principalmente os pensamentos. Então, a criança não chega a elaborar esse pensamento. O que vem à mente, ela coloca, ela externaliza. Então, ela nem espera o cérebro ali guardar, fazer esse armazenamento, qual será o melhor uso dessa informação aprendida, não é? Quando eu devo usar, ela simplesmente absorve e repassa. Então, é uma função que a gente da sala de recursos, junto com os nossos estudantes, devemos estimular, devemos trabalhar bastante, que ela também está ali diretamente relacionada com a nossa memória, como o cérebro processa as informações. Passa para a próxima. Volta, só mais um. Aprendizagem, isso. A aprendizagem é o resultado da interação entre as estruturas mentais e o meio ambiente. E aí se fez a aprendizagem. Essa informação nos chega naquela criança, chega com boas sensações, ela vai ser armazenada numa memória a longo prazo, não é? E ali acontece a aprendizagem. Ali a aprendizagem aconteceu. No momento em que ela guarda essa informação, que o cérebro dela guarda essa informação como informação importante, ao ponto de ser armazenada na memória de longo prazo, essa aprendizagem aconteceu. E ela vai vir de forma explícita ou implícita.
em algum momento das nossas vidas, em algum momento da vida das crianças, não é? Quando ela precisar utilizar se casa, tem o som de Z, mas é escrito com S. Essa informação ficou ali gravada, não é? Na memória a longo prazo, e ele vai solicitar do cérebro essa informação. Então, o cérebro vai trazer. Ou simplesmente ele vai estar conversando com um colega e vai lembrar do final de semana que foi divertido. Então, essa informação também ficou guardada lá no cérebro a longo prazo e veio à mente dele sem que ele necessariamente tenha solicitado ao cérebro essa informação. Então, aí se forma o aprendizado. Então, como nós trabalhamos, oferecemos essa informação aos nossos estudantes, vai ser primordial para a aprendizagem deles. É a partir daí que a gente vai estimular esse cérebro a guardar essa informação. Se é uma informação que eu não quero que ele registre, eu passo ela de uma maneira muito sem emoções, sem cor, sem sentimento. Já se eu quero que essa criança, que esse estudante guarde essa determinada informação, eu vou passar para ele carregada de sentimento, carregadas de boas sensações que ele vai receber com essa informação. Se eu digo não, e um não com um jeito um tom um pouco mais alto ou de um jeito mais firme, ele foi carregado com um sentimento. Provavelmente esse cérebro vai guardar essa informação lá na memória a longo prazo. Se eu ofereço uma atividade que tenha cores, que tenha movimento, que tenha som, que ele seja receptivo àquela atividade, provavelmente o cérebro dele vai guardar aquela aprendizagem que ele teve com aquela atividade que foi significativa para ele. Memória faz parte da função cognitiva. Então, a memória está ali diretamente relacionada à cognição. As duas estão bem juntinhas. Se eu quero que exista aprendizagem, é porque aconteceu a memorização. Não é a memorização de decorar, não é? É a memorização que a memória guardou, selecionou aquela informação como importante. Então, memória e função cognitiva tá ali, estão juntas, andando lado a lado. A importância dessa memória para a aprendizagem dentro da função cognitiva. Bom, por hoje vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. No nosso próximo momento vamos mostrar atividades práticas de como trabalhar e estimular a memória do seu estudante no atendimento, do seu filho na sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Te vejo no nosso próximo momento.